cansado, desanimado, com medo, não sei o que faço. Bom, eu entendo que muitas pessoas estão passando por essa situação ou por situações parecidas, porque o fato é que muitas vezes estamos tão cansados que sequer conseguimos entender o que realmente está acontecendo. E sempre quando tentamos aí entender, algumas perguntas acabam não permitindo que conseguimos tomar aí uma providência, tomar algum tipo de ação para mudar essa situação, esse contexto. Bom, mas o fato é que existe uma saída sim, e é claro que essa saída só será encontrada se você começar a perceber que esse problema acaba sendo grande se pensado em todas as situações juntas. Agora, a partir do momento que você começa a separar, você começa a entender melhor. E eu sei que muitas pessoas acabaram nunca fazendo esse exercício, então preste muita atenção. Vamos tentar aí seguir uma ordem para que você comece a entender. Então, o fato de estar cansado ou cansada, na maior parte das vezes não está relacionado às atividades que você está fazendo. E sim está relacionado ao resultado dessas atividades. Então, quando você acaba se esforçando demais e não conseguindo o resultado que deseja, e começa a fazer isso repetidamente, você já acaba tendo uma previsão do resultado, porque foi isso que veio acontecendo sempre. Então, entendendo que não importa o que você faça, o quanto você se esforce, você vai ter somente aquele resultado que muitas vezes não vai suprir aí as necessidades que você tem. E é claro que as pessoas têm necessidades diferentes, né? Então, o cansaço ele está muito relacionado a isso. Porque quando você começa a conseguir um resultado maior numa outra atividade, muitas vezes, você acaba tendo prazer em trabalhar e quer cada vez mais conseguir produzir, porque produzindo você acaba gerando bons resultados. E você não sente esse cansaço. E o desânimo, ele acaba vindo exatamente junto com o cansaço, porque você começa a calcular, você não sabe o que fazer, e você começa a calcular que você vai ter que fazer o que você está fazendo por muito tempo. E é claro que se você não fizer nada, você terá que fazer isso por muito tempo. E fazendo isso por muito tempo, já conhecendo todos os constrangimentos que estão relacionados ao que realmente esse trabalho vai acabar te proporcionando, muitas vezes, muito pouco. Então, o desânimo vem disso, e é claro que o desânimo também acaba se intensificando de acordo com os problemas que vão surgindo com a deficiência, que também está ligada ao resultado, ao salário, porque você não consegue promover algo bom para você, para sua família, você tem dificuldade em fazer coisas simples, né? Está sempre com o dinheiro comprometido, nunca consegue fazer algo diferente. Sempre está passando por uma situação delicada, precisa ficar economizando, olhando
os valores dos produtos no supermercado, muitas vezes não tem nem a opção de estar escolhendo. Tem que pegar o mais barato e pronto. Então, o desânimo vem disso e o tempo inteiro você precisa de dinheiro. O sistema impõe, o sistema capitalista, ele faz com que o dinheiro seja necessário a todo momento. Então, se você vai precisar se deslocar, você precisa de dinheiro. Se você vai precisar fazer aí um passeio qualquer, existe um deslocamento, precisa de dinheiro. Se você vai comprar roupa, se você vai farmácia, se você vai mercado, para onde você realmente deseja ir, ou mesmo que você não vá para lugar nenhum, dentro aí da sua casa, todo dia você precisa de dinheiro, porque tem energia, água, luz, telefone, internet, enfim, alimentação é uma infinidade de despesa. E o desânimo vem disso, vem do atraso das contas, vem do acúmulo de conta, vem realmente dos desejos, das vontades que não são realizadas. E daí então, como se não bastasse, ainda tenho medo. Medo por quê? Se sabe que é necessário tomar uma providência, mas se tomar a providência que se deve com relação a estar se afastando, muitas vezes pedindo as contas de forma precoce e irresponsável, você vai gerar mais problema, então já tem receio, já tem medo. Mas existe sim uma luz no fim do túnel. Primeiro é deixar o medo de lado. Não é ir com o medo, é buscar conhecimento para que você supere o medo. Entendendo que o medo muitas vezes é bom. O medo é bom não da forma que você sente, com insegurança. O medo é bom para fazer com que você busque o que é necessário para se sentir seguro e daí então dar um próximo passo. Para com relação muitas vezes o seu trabalho, você deve ter primeiro um preparo em paralelo, buscar uma alternativa para que você tenha outra fonte de renda, para que depois você consiga se desligar e dar mais atenção para essa sua fonte de renda que você criou. E daí então você cria mais uma, para que você nunca fique com uma fonte de renda só. Porque se isso faltar, vai acabar realmente te prejudicando em muito. Então, é necessário que você sempre tenha mais de uma fonte de renda. E para isso, você vai precisar buscar conhecimento. E quando você tem conhecimento, você sente segurança. E quando você sente segurança, o medo acaba indo embora. Talvez nem todo o medo, mas boa parte dele. Aquela parte que faz com que você não consiga tomar aí iniciativas necessárias para mudar a sua vida. Então, você deveria se atentar a essas coisas e começar a pensar se você está sentindo tudo isso junto ou se você está sentindo algum desses indicativos. Porque mesmo que você esteja sentindo tudo, sentindo o cansaço, o desânimo e o medo, separe uma coisa da outra. O cansaço, ele está derivado do resultado. Eu preciso começar a mudar o resultado. Se no trabalho eu não consigo mudar o resultado, eu preciso desenvolver outras fontes de renda para que eu consiga mudar esse resultado mensal. O desânimo, você precisa controlar os seus pensamentos. Eu sei que é difícil no meio de alguma turbulência que já vem sendo gerada há algum tempo, principalmente na parte financeira, porque o financeiro é o que vai estar molhando, regando aí todas as áreas da sua vida, e quando esse financeiro é ruim, quando esse resultado acaba não sendo tão bom, é fato que esse desânimo acabe aparecendo, quando falta também a perspectiva de melhora, de crescimento, uma perspectiva no sentido de poder alcançar as coisas que você deseja. Então, comece a entender que isso é temporário e já já você vai conseguir, porque agora você está disposto a buscar ou disposta a buscar
outros caminhos. E o fato de não saber o que fazer é uma coisa que a maior parte das pessoas estão envolvidas dentro desse contexto e acabam juntando o medo, o cansaço, o desânimo e a falta de orientação, porque só não sabe para onde ir, o que fazer, quem não tem uma orientação. Então, a primeira coisa, quando você chega nessa fase, é você entender exatamente o que você pretende ter da sua vida, pretende ser, o que você realmente quer formar, o que você pretende constituir, como que você está visualizando a sua vida dentro de um determinado período. Se você está visualizando de forma muito ruim, talvez seja isso que esteja interferindo. Você precisa começar a trabalhar a sua imaginação da forma qual você sempre desejou. Comece a ver aquela casa que você tanto gostaria de morar, comprar, carro, os passeios, as viagens, o resultado que você deseja no final do mês, no final da semana ou talvez no final do dia. Comece a se projetar. Não é proibido realmente fazer isso. E você precisa identificar cada detalhe, se possível anote. Aí muitas pessoas acabam nem anotando. E será que se você não é capaz de anotar, será que você realmente está disposto ou disposta a fazer o que for necessário para mudar a sua vida? Se você não tem coragem muitas vezes de pegar um papel e uma caneta e começar a anotar, se você não consegue entender que tudo que não aconteceu ainda na sua vida vai acontecer a partir do momento que você começar a pensar nisso de forma efetiva. E o fato também é que a partir do momento que você anota, você já está transformando aquilo que era sonho, que era imaginação, em realidade. Você começa a materializar. O que é abstrato começa a se tornar algo concreto. E tudo que foi criado pelo homem na face da Terra, tudo que o homem criou, foi realmente dessa forma, respeitando essa ordem. Primeiro você tira do campo abstrato, primeiro você tira do pensamento, e depois você cria um projeto. E aí você cria um passo a passo para executar esse projeto. E conforme os passos são dados, você começa a entender que existe um desenvolvimento para com relação à construção daquilo que foi imaginado. E não existe uma outra ordem. Você não pode começar a construir algo sem antes ter uma base de conhecimento e um planejamento em cima desse conhecimento. Por esse motivo, a partir do momento que você entende exatamente o objetivo, a sua missão, aquilo que você realmente quer para a sua vida, você determina então um prazo, como num projeto, numa execução num projeto, existe um prazo. E daí você cria um passo a passo, onde você deve ter muita disciplina, manter não só o foco, mas um super foco. E seguir as coordenadas desse passo a passo de forma efetiva. Não descansando e não desviando até que você consiga aquilo que você realmente deseja. E isso vai fazer com que você tenha, sim, muita satisfação, muito prazer. Vai fazer com que você não se sinta cansado, cansada, desanimado, desanimada. Vai fazer com que você aprenda a não ter tanto medo daquilo que você tinha antes. Vai fazer com que você entenda que tudo é possível desde que você realmente acredite.
E é claro, se lembre-se sempre que a fé move montanhas. Então não perca a fé, não perca a esperança, não perca realmente a vontade de viver, a disposição. E comece agora a traçar um plano para que num determinado período você saia dessa situação que você está, porque é possível, se eu conseguir, eu tenho certeza que você também conseguirá. Fiquem com Deus, até os próximos vídeos. Um abraço, não se esqueça de se inscrever, deixar o seu comentário e compartilhar com aquelas pessoas que gostam e precisam desse tipo de conteúdo. E é claro, aquele joinha é super importante e significativo. Um abraço, até os próximos vídeos. Fui!